Você já sentiu um arrepio inexplicável ao entrar em casa, como se algo invisível estivesse te observando? Descubra hoje o segredo que Padre Pio revelou para transformar sua vida espiritual e se tornar uma fortaleza contra as forças do mal. Se você quer saber como proteger sua alma e fazer o inferno tremer, curta este vídeo agora e comente para mostrar que está pronto para essa jornada. Era uma noite comum no convento de San Giovanni. Rotondo os corredores ecoavam, apenas as orações noturnas, Padre Pio. Após um longo dia de confissões, foi para seu quarto descansar, mas algo estava diferente naquela noite. O ar estava pesado, uma presença maligna fazia até as paredes parecerem mais frias. O que aconteceu a seguir ficou registrado, não apenas nos documentos do convento, mas na própria carne do santo. Os outros frades, alertados por sons de luta e gritos abafados, correram até o quarto. Ao abrirem a porta, encontraram Padre Pio no chão, com marcas de agressão. No corpo, o demônio não o atormentava, apenas espiritualmente. O ataque foi físico real, deixando cicatrizes visíveis. Mas por que o inferno temia tanto Padre Pio? Por que o mal ficava tão enfurecido com sua presença a ponto de tentar destruí-lo fisicamente? A resposta está em um conhecimento profundo que o santo compartilhava com seus filhos espirituais. Existem 3 tipos de pessoas que fazem todo o inferno tremer. Antes de revelar quem são essas pessoas, preciso que você entenda algo fundamental. O demônio não ataca por acaso quando ele investe com tanta força contra alguém. Como fez com Padre Pio, é porque essa pessoa representa uma ameaça real ao seu reino das trevas. E aqui vai a primeira revelação surpreendente. Você também pode se tornar essa ameaça. Padre Pio carregava as chagas de Cristo em seu corpo. Era um sinal visível de sua profunda união com Jesus. Mas ele sempre enfatizou que a verdadeira força contra o mal não estava nas marcas físicas, mas em 3 características especiais que qualquer pessoa pode desenvolver. Características que transformam uma alma comum em uma fortaleza inexpugnável contra os ataques do maligno. O que você vai descobrir hoje não é apenas teoria. São verdades comprovadas nas batalhas espirituais mais intensas, validadas pela experiência de um santo que enfrentou o mal de frente e saiu vitorioso. Esses ensinamentos podem transformar sua vida espiritual e fazer de você alguém que o inferno aprende a temer. Se você está enfrentando batalhas espirituais, se sente o peso de forças malignas tentando destruir sua família, sua paz, sua fé. Este momento não é coincidência. Você foi chamado para descobrir como se tornar uma dessas 3 pessoas que fazem o demônio recuar. A primeira característica que vou revelar é tão poderosa que, segundo o Padre Pio, ela sozinha é suficiente para fazer todo o inferno tremer. Mas antes de continuar, mostre sua fé. Se você acredita no poder dos ensinamentos de Padre Pio, comente: Padre Pio, interceda por mim. Seu comentário não é apenas uma manifestação de fé, é uma declaração pública de que você está pronto para se tornar uma fortaleza espiritual. E não esqueça de ativar o sino de notificações e compartilhar este vídeo. Cada pessoa que recebe esses ensinamentos é mais uma alma fortalecida contra o mal. Você não imagina quantas vidas podem ser transformadas graças ao seu compartilhamento. Agora prepare-se, porque o que vou revelar explica por Padre Pio, mesmo sob os ataques mais brutais, permaneceu inabalável em sua fé. E mais importante, como você também pode desenvolver essa mesma força espiritual. Vamos nessa, curta agora e comente fé para mergulhar nessa revelação. Incrível, a primeira pessoa que o inferno teme, uma alma em estado de graça. A primeira pessoa que o demônio mais teme é aquela que vive em estado de graça. Mas o que isso realmente significa? Vou explicar de um jeito que vai tocar seu coração e mudar sua compreensão da vida espiritual. Padre Pio dizia que uma alma em estado de graça é como uma luz brilhante que o próprio inferno não suporta olhar. Imagine uma casa totalmente iluminada no meio de uma noite escura. A escuridão não consegue entrar onde a luz reina. É exatamente assim que o estado de graça funciona em nossa alma. Mas aqui,
vai algo que poucos sabem em uma noite particularmente difícil. Quando o demônio atacou o Padre Pio com ainda mais violência, o santo revelou a um de seus filhos espirituais, porque o ataque foi tão intenso. O maligno, ele disse, estava furioso porque naquele dia, através das confissões, ajudei muitas almas a voltarem ao estado de graça. Cada alma purificada é como uma fortaleza que ele perde. Você percebe o poder dessa revelação? O estado de graça não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual tão poderosa que faz todo o inferno tremer. Quando você mantém sua alma limpa por meio de confissões regulares e uma vida de santidade, você literalmente se torna inacessível aos ataques do maligno. E aqui está algo poderoso que você pode fazer. Agora faça um ato de contrição sincero. Repita em seu coração: meu Deus, arrependo-me de todos os meus pecados. Pequei contra ti e contra meus irmãos, mas confio na tua infinita misericórdia. Prometo com tua graça me confessar e evitar ocasiões de pecado. Se você disser essa oração com sinceridade, já estará dando o primeiro passo para restaurar seu estado de graça. E lembre-se, cada passo rumo à pureza da alma faz o inferno tremer. A segunda pessoa que o inferno teme, uma alma com uma vida de oração profunda. Mas essa é apenas a primeira característica das pessoas que o demônio teme. A segunda que vou revelar agora é tão poderosa que até os santos mais experientes se maravilhavam com seus efeitos. A segunda pessoa que faz o demônio tremer é aquela que tem uma vida de oração verdadeira e profunda. E quando falo de oração, não me refiro apenas a recitar palavras. Falo de algo muito mais poderoso, algo que Padre Pio conhecia intimamente. Havia noites em que os frades do convento de San Giovanni Rotondo acordavam assustados com gritos vindos do quarto de Padre Pio, quando corriam para ver o que estava acontecendo. Encontravam-no de joelhos imerso em uma oração intensa. Na manhã seguinte, ele revelava a verdade. O demônio estava furioso porque, através da oração, muitas almas estavam sendo arrancadas de suas garras. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é uma chave que abre o coração de Deus. Ele sabia por experiência própria que uma pessoa de oração se torna invencível contra as forças do mal. Mas por quê? Qual é o segredo dessa força extraordinária? O santo nos deixou uma revelação chocante. Quando você ora, ele dizia: você não percebe, mas é como se estivesse derramando água fervente sobre o demônio. Ele não suporta a presença de uma alma que ora. E aqui vai algo surpreendente. Não é a quantidade de orações que importa, mas a qualidade, a sinceridade com que oramos. A oração como uma fortaleza contra o mal. Certa vez, uma mulher muito aflita procurou o Padre Pio. Ela reclamava de ataques espirituais constantes, pesadelos terríveis e uma sensação de opressão. O santo fez uma pergunta simples: quanto tempo você dedica à oração? Todos os dias, a mulher respondeu que não tinha tempo para orar. Então Padre Pio sorriu e disse: minha filha, é como deixar sua casa com as portas e janelas abertas e depois reclamar que ladrões entraram. Essa história revela uma verdade profunda. A oração é nossa proteção diária, nossa fortaleza espiritual. Quando paramos de orar, abrimos brechas em nossa armadura. O demônio, que é astuto, busca exatamente essas brechas. O grande São João Vianney confirmava esse ensinamento com uma frase poderosa: o demônio não teme um exército de soldados, tanto quanto teme uma velhinha de joelhos rezando seu terço. Por quê? Porque a oração atrai a presença de Deus. E onde Deus está, o mal não pode permanecer. O segredo de Padre Pio para uma oração verdadeiramente poderosa: a oração deve vir do coração. Não são as palavras bonitas que importam o que conta. É a sinceridade com que falamos com Deus. Padre Pio dizia: Deus escuta mais os suspiros do coração do que as palavras da boca. 2. Seja consistente. Não adianta orar muito um dia e depois esquecer. É melhor orar pouco todos os dias do que muito de vez em quando. O santo comparava na oração a uma gota d'água que, caindo constantemente, pode perfurar até a pedra mais dura. 3. A oração ao sacrifício. Uma oração sem esforço não tem o mesmo poder.
uma pequena mortificação oferecida. Com nossa oração, multiplica sua força. Pode ser algo simples, oferecer um pequeno jejum, renunciar a um prazer ou conforto, ou perdoar uma ofensa do coração. Agora quero convidá-lo para uma experiência prática. Vamos orar juntos como o Padre Pio nos ensinou. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine-se diante de Jesus como uma criança diante de seu Pai, amoroso, e agora do fundo do seu coração, repita comigo. Senhor Jesus, assim, como ensinaste a Padre Pio, ensina-me a orar. Concede-me a graça de uma oração sincera e profunda, que cada palavra minha seja um ato de amor. Cada súplica, um momento de encontro contigo, faz de mim uma alma de oração, uma fortaleza contra o mal. Amém, vamos vibrar juntos. Comente a oração e curta para continuar nessa jornada espiritual. Essa oração dita com sinceridade já é um começo. A terceira pessoa que o inferno teme, uma alma que conhece e proclama a palavra de Deus. Mas Padre Pio revela. Ainda uma terceira característica das pessoas que o demônio teme algo tão poderoso, que até os demônios que o atacavam fugiam quando ele a usava. A terceira pessoa que faz o demônio tremer é aquela que verdadeiramente conhece e proclama a palavra de Deus. Não é por acaso que Padre Pio sempre carregava as Sagradas Escrituras consigo mesmo em meio às inúmeras atividades no convento. Ele sabia que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas uma arma espiritual de poder incomparável. A palavra de Deus é um fogo que queima o inimigo em uma noite particularmente difícil, quando os ataques espirituais eram mais intensos. Padre Pio foi encontrado em seu quarto segurando a Bíblia contra o peito e recitando passagens das Escrituras. No dia seguinte, ao ser questionado sobre isso, ele revelou: a palavra de Deus é como fogo para o demônio. Ele não suporta sua presença, porque cada versículo o lembra de sua derrota definitiva. Preparado para essa força, comente palavra e curta agora, para não perder o final surpreendente. Essa revelação nos lembra de como Jesus enfrentou o demônio no deserto, toda vez que o maligno o tentava. Cristo respondia com um poderoso: está escrito, e o que acontecia ao maligno era forçado a recuar. Não é impressionante que o próprio Filho de Deus tenha escolhido a palavra como sua arma contra o tentador? Padre Pio entendia profundamente esse mistério. Ele dizia: quando você se sente atacado, quando as trevas parecem te cercar, abra as Sagradas Escrituras. Cada palavra ali é luz que dissipa as sombras, poder que faz o inferno recuar. Mas atenção, não basta ler a Bíblia. Não é apenas tê-la em casa ou abri-la ocasionalmente. É preciso conhecê-la, vivê-la e proclamá-la. Deixe-me compartilhar uma história comovente que o próprio Padre Pio contou. Um homem sofria há anos com graves perturbações espirituais. Ele buscou todo tipo de ajuda, mas nada trouxe alívio. Finalmente ele foi a San Giovan Rotondo e se apresentou a Padre Pio. O santo fez uma única pergunta: você conhece a palavra de Deus? O homem respondeu que tinha uma Bíblia em casa, mas nunca lia Padre Pio. Então lhe deu uma instrução que mudaria a sua vida para sempre. Comece a ler uma passagem do Evangelho todos os dias. Medite em cada palavra, como se fosse dirigida especialmente a você. Faça isso por um mês e volte um mês depois. O homem voltou completamente transformado. Não apenas as perturbações haviam desaparecido, mas ele encontrou uma paz que nunca conhecera antes. Padre Pio então explicou: veja a palavra de Deus. Não apenas expulsa o mal, ela enche nossa alma com a presença divina, não deixando espaço para o inimigo. Mas como podemos desenvolver um conhecimento profundo da palavra? Padre Pio deixou 3 diretrizes essenciais. Reserve um horário específico todos os dias para ler a Bíblia. Podem ser apenas 15 minutos, mas deve ser um tempo sagrado e inegociável. O santo dizia: é melhor ler um versículo com o coração do que muitos capítulos por obrigação. 2. Não apenas leia, medite. Padre Pio nos ensinou a seguir o exemplo de Maria, que guardava todas essas palavras, refletindo-as em seu coração. Pare em cada frase que tocar sua alma e deixe-a penetrar profundamente em seu ser.
Terceira, proclame a palavra, não tenha medo de compartilhar o que Deus te diz, através das Escrituras. Padre Pio ensinava que, ao proclamar a palavra, estamos estendendo sua luz protetora sobre os outros. Agora vamos fazer um exercício que Padre Pio recomendava a seus filhos espirituais. Vamos proclamar juntos algumas palavras das Escrituras, com poder contra o maligno. Repita-as em voz alta e com fé. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Salmos 27. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo primeiro. João 4:4. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Cada vez que você proclama as Escrituras com fé, você levanta um escudo espiritual ao seu redor. O demônio não pode tocar uma alma protegida pela palavra de Deus, um plano prático para se tornar uma ameaça ao inferno. As 3 características que fazem o demônio tremer são viver em estado de graça, manter uma vida de oração profunda e conhecer e proclamar a palavra de Deus. Agora você deve estar se perguntando: como posso aplicar tudo isso à minha vida? Como posso me tornar essa pessoa que o demônio teme? É exatamente isso que vou te mostrar agora. Um plano prático que vai transformar sua vida espiritual. O momento mais importante deste encontro. Tudo o que aprendemos sobre os ensinamentos de Padre Pio deve se tornar ação concreta. Vou te mostrar exatamente como fazer isso passo a passo, Padre. Fudi disse: a santidade não é privilégio de poucos, mas um chamado para todos. Isso significa que você sim, você. Escrituras, segurando-as contra o peito nas noites mais escuras, revela seu poder incomparável. Comecei a ler um trecho curto dos Evangelhos todos os dias, não apenas passando os olhos, mas realmente refletindo sobre as palavras. É como plantar sementes que crescem em coragem e clareza. Proclamar a palavra como ele sugeriu exige ousadia. Talvez compartilhar um versículo com um amigo ou recitá-lo em voz alta, quando a ansiedade bate. Isso me lembra que a verdade de Deus corta as mentiras como uma faca, e quero essa força na minha vida. O que une essas lições é a ação, Padre. Pio não apenas falava sobre fé, ele a vivia cicatrizes. E tudo isso é o que levo comigo. O crescimento espiritual não é passivo. Trata-se de escolher a graça em vez da culpa, a oração em vez da procrastinação, e as Escrituras em vez de rolar a tela sem fim, em uma cultura brasileira que valoriza calor humano e celebração. O plano de 21 dias de Padre Pio parece acessível e profundo. Esbocei minha própria versão. Confissões semanais. Um horário fixo para oração e leitura diária da Bíblia. Não se trata de transformar minha vida da noite para o dia, mas de dar passos pequenos e constantes para me tornar alguém que o mal não pode abalar. Também notei como esses hábitos afetam os relacionamentos. Ser mais intencional no perdão me torna um amigo, pai, colega melhor, como disse Padre Pio. A santidade não é para poucos escolhidos, é para qualquer um que esteja disposto a se apresentar à maior revelação. Para mim o quão interligada é a nossa vida espiritual com nossa realidade cotidiana, um lar cheio de graça, oração e a palavra de Deus. Não é apenas uma ideia bonita, é uma fortaleza. Comecei a colocar uma pequena cruz na minha sala. Não como decoração, mas como um lembrete de quem está no comando. Isso gera conversas com visitantes, e fico surpreso com quantos anseiam por essa esperança em uma sociedade brasileira lidando com incertezas e divisões. Os ensinamentos de Padre Pio são como uma boia salva-vidas, nos incentivando a nos enraizarmos em algo eterno. Estou aprendendo a ver os desafios, não como derrotas, mas como oportunidades para crescer mais forte, para brilhar mais intensamente. Aplicar isso exige honestidade consigo mesmo. Comece com uma confissão sincera. É como reiniciar sua alma. Estabeleça um momento diário para uma oração, mesmo que seja uma breve conversa com Deus. Abra a Bíblia, talvez o Evangelho de João, e deixe um versículo te tocar. A cada dia. Essas não são apenas tarefas, são alicerces para uma vida que o diabo não pode derrubar. E não faça isso sozinho. Fale com um padre, um amigo ou seu grupo de oração quando as coisas ficarem pesadas.
Padre Pio contava com a comunidade, e nós também devemos. No fim, essa jornada é sobre reivindicar o poder que Deus já nos deu. A vida de Padre Pio grita uma verdade. Não somos vítimas do mal, somos guerreiros contra ele. Então vamos avançar, não por medo, mas por amor, por Deus, por nossas famílias, por nós mesmos. Vamos fazer de nossos lares, nossos corações, lugares onde a escuridão não pode permanecer. Se esta mensagem mexeu com você, clique no botão de curtir. Isso ajuda a espalhar essas verdades transformadoras para outros. Compartilhe com alguém que possa precisar de um pouco de esperança ou proteção para seu lar. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo inspirador. Deixe um comentário abaixo. Talvez um Padre Pio rogue por nós, ou conte como você está fortalecendo sua vida espiritual. Suas palavras podem acender uma chama para outra pessoa nesta comunidade. Obrigado por estar comigo hoje e que seu lar seja sempre um santuário do amor e da paz de Deus. Continue orando, lutando e brilhando.